anunciar hoje se segue ministro ou se volta a ser deputado, o que ameaça o foro privilegiado do ex-assessor de Temer, Rodrigo Loures. Michel Temer disse a jornalistas estrangeiros que quer rapidez no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de assessores diretos do presidente falarem em adiamento. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, afirmou que o tribunal não é joguete na mão do governo. Presas da penitenciária para onde foi a irmã de Aécio reclamam que foram amontoadas na área do castigo para abrir espaço para os privilégios reservados a Andréa Neves. Uma operação contra o tráfico de drogas prende 20 pessoas agora de manhã no Grande Rio e na região dos Lagos. Os temporais deixam 50 mil desabrigados e fazem 8 mortos em Alagoas e Pernambuco. Barragens prometidas há anos para conter as enchentes não ficaram prontas até hoje. E morreu o ex-ditador do Panamá, Manuel Noriega. Ele foi aliado dos Estados Unidos contra o comunismo, mas acabou deposto e ficou preso até quase o fim da vida. E no esporte, a Chapecoense vence em casa e pela primeira vez chega à liderança do Brasileirão. São esses os nossos destaques. E hoje é terça-feira, dia 30 de maio. Bom Dia Brasil está começando agora. A oposição acusa o presidente Michel Temer de fazer mudanças no governo só para reforçar a defesa dele nos tribunais superiores. Temer deu entrevista ontem a correspondentes estrangeiros. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, porque o presidente falou da dificuldade para aprovar as reformas e também do julgamento dele, da chapa Dilma Temer, no TSE. Né, Juliana, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sim, Temer falou das reformas, da dificuldade para aprovar as reformas, falou do julgamento no TSE, mas não falou das denúncias feitas pelos empresários da JBS. E ontem quem falou também foi o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes. Ele disse que o TSE não é joguete do governo. Disse isso para defender a independência do Tribunal Superior Eleitoral, que vai decidir sobre o processo que pode levar à cassação da chapa Dilma Temer e, assim, do mandato de Michel Temer. A pressão política agora aumentou, faltando uma semana para o julgamento. Temer nomeou Torquato Jardim para o Ministério da Justiça com trânsito e influência no TSE. E o presidente ainda tem que se defender das acusações dos empresários da JBS. O presidente Michel Temer terminou o dia em São Paulo, onde fez um rápido discurso no jantar organizado pelo Fórum, que vai discutir oportunidades de investimentos no Brasil. A mensagem foi mais uma tentativa de afirmar que a economia está se recuperando. Um pouco antes, em entrevista a jornalistas estrangeiros, o presidente disse que tem o apoio dos partidos da base no Congresso, mas reconheceu que ainda não tem os votos necessários. A reunião foi fechada e, segundo a assessoria do presidente, essa reunião foi para tratar das reformas que estão em pauta no Congresso. Chico, Ana. Zé Juliano, e o ministro que deixou o Ministério da Justiça, o ex-ministro Osmar Serralho, vai anunciar hoje se vai assumir ou não o Ministério da Transparência. O problema é que Osmar Serralho é citado lá na Operação Carne Fraca e o nome dele não foi bem recebido pelos servidores do Ministério da Transparência, não. Juliana, a decisão de Serralho vai ter impacto direto no governo, né? Chico, o Serralho ficou sem ambiente, né? Foi desmoralizado com a demissão da Justiça. Os funcionários de carreira não querem saber dele no Ministério da Transparência. Mas se Serralho resolver voltar para a Câmara, o suplente dele, o deputado Rocha Loures, fica sem mandato. Esse é o impacto. Loures é o homem da mala de R$500 mil e que está no inquérito que investiga Michel Temer e o senador afastado do PSDB, Aécio Neves. Hoje, Osmar Serralho avisou aos colegas de partido que conversam pouco mais com o presidente Michel Temer. Ele se sentiu desprestigiado com a demissão. Serralho, do PMDB do Paraná, desalojado do Ministério da Justiça, vai dizer se fica no Ministério da Transparência. O PMDB está trabalhando para ele assumir a cadeira. Já servidores não querem. Ontem protestaram, abraçaram o prédio do Ministério e lembraram o escândalo recente que Serralho teve envolvido. O senhor Serralho foi citado na Operação Carne Fraca. O senhor Serralho não reúne as condições que se exige de um ministro que cuida justamente da transparência pública
e do combate à corrupção. Osmar Serralho aparece em uma conversa gravada com um dos investigados no esquema de corrupção nos frigoríficos. E tem mais no histórico dele de deputado. Agiu em defesa de Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, que hoje está preso. E já no Ministério da Justiça, onde ficou 3 meses, sofria a resistência dos investigados na Lava Jato, que o acusavam de não ter controle sobre a polícia. Aécio Neves foi um deles. Em uma conversa com Joesley Batista, da JBS, xingou muito Serralho ao falar da nomeação e da atuação dele. Se Osmar Serralho não assumir o Ministério da Transparência, volta para a Câmara, reassume o mandato e tira o lugar do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures. Hoje tem um inquérito investigando Loures, o presidente Temer e o senador afastado Aécio Neves. Mesmo que um deles perca o foro, ficam todos no Supremo Tribunal Federal, a não ser que o Supremo decida dividir os casos. E está tudo sendo colocado na balança. Nessa segunda-feira, Rodrigo Rocha Loures contratou um novo advogado que disse que agora, nesse momento, está descartada uma delação premiada. Foi o que deu no dia um certo alívio aos políticos. Rocha Loures, antes de ir para a Câmara, era assessor de Temer na presidência. Ele é o homem que aparece carregando a mala com R$500 mil. Segundo o empresário Joesley Batista, tudo propina. Rocha Loures foi afastado das funções de deputado há 12 dias. Está sem verba de gabinete, mas recebendo salário de mais de R$ 33.700. E na Câmara tem um pedido para a cassação do mandato dele, parado nas mãos de um aliado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O advogado de Rocha Loures disse ontem por telefone que, mesmo sendo contra a delação, se no momento futuro o cliente dele, deputado Rocha Loures, decidir fazer delação, ele não deixaria de ajudar. A assessoria de Osmar Serralho negou que tenha atuado em defesa do então deputado Eduardo Cunha, disse que Serralho nunca defendeu a anistia de ninguém e sobre a Operação Carne Fraca, a assessoria declarou que tanto a Justiça quanto o Ministério Público reconheceram que Serralho não praticou nenhum ato ilícito. Chico, Ana. Ok, Juliana. Tudo isso acontecendo em Brasília e em Minas. 5 presas denunciaram regalias na cadeia para Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves, do PSDB. As detentas dizem que foram transferidas para o castigo para deixar uma área desocupada para Andréa Neves. Esta mulher, que pediu para não ser identificada, é parente de uma detenta da mesma penitenciária onde está presa a irmã do senador afastado Aécio Neves, Andréa Neves. Ela relata o que ouviu. Ela falou que elas estavam lá na cela e quando a Andréa chegou, aí elas foram para a triagem e na triagem normalmente fica é como se fosse um castigo. Nesta carta, 5 presas que têm curso superior dizem que a cela é usada para quem cometeu faltas disciplinares. Esta advogada diz que enviou o documento à direção do presídio. Essa cela de castigo é para quem fez alguma coisa, para quem descumpriu alguma regra, para quem fez rebelião, para quem fez alguma coisa de errado ou que está na triagem. E elas não têm esse problema, então elas não merecem estar lá. As detentas reclamam das condições da cela. Não tem ventilação, não tem banheiro, não tem chuveiro, tem só o vaso sanitário. A Secretaria de Administração Prisional de Minas disse que Andréa Neves está na ala reservada às presas de crimes de grande repercussão, separada do pavilhão principal. A secretaria não dá detalhes sobre a lotação das celas. Tirou elas todas, as 5, da cela especial e colocou a Andréa sozinha numa dessas celas e a outra cela, até onde a gente sabe, está vazia. A advogada diz que viu Andréa Neves sem algemas na penitenciária. Os advogados dela chegaram para visitá-la, ela subiu e o atendimento foi todo feito sem algema. Eu, particularmente, já pedi para tirar a algema de presa minha, às vezes que é para assinar uma procuração, às vezes para me dar anotar algum telefone para mim, nunca foi permitido. A Secretaria de Administração Prisional confirma que houve transferência de presas no dia em que Andréa Neves chegou ao presídio, mas nega que o remanejamento tenha sido em função da prisão da irmã do senador afastado, Aécio Neves. A secretaria afirma que a transferência já estava prevista e que aconteceu de manhã,
antes da chegada de Andréa Neves. Na nota, a secretaria nega que Andréa Neves esteja recebendo tratamento especial. Afirma que ela recebe a mesma comida das demais detentas e que a televisão é um benefício concedido pelo Estado, mas que o aparelho tem que ser doado por pessoas cadastradas, ligadas às presas. O advogado de Andréa Neves também nega as regalias. Não há nenhuma regalia, nenhum benefício para ela, nenhuma diferença. O tratamento é absolutamente normal de qualquer preso provisório que está recolhido nessa unidade. Ela está apenas num setor que a administração considera que é mais seguro para ela própria. Quando eu converso com ela está sem algema ou com algema? Com algema, acabei de conversar com ela com algema. Hora nenhuma ela fica assim? Não. E a defesa do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, admitiu que ele recebeu $600 mil numa conta secreta na Suíça. Os advogados dizem que o dinheiro veio da venda de um imóvel que Mantega herdou do pai antes de assumir o Ministério da Fazenda. A defesa informou ao juiz Sérgio Moro e ao Supremo Tribunal Federal que o ex-ministro abre mão dos sigilos bancário, financeiro e fiscal. Os advogados de Mantega disseram que ele não espera perdão nem clemência pelo erro que cometeu ao não declarar valores no exterior. O ex-ministro é investigado na Lava Jato e chegou a ser preso em setembro do ano passado, mas foi solto no mesmo dia. Mas essa não é a única acusação contra Mantega. O empresário Eike Batista disse que Mantega pediu R$5 milhões para pagar dívidas de campanha do PT. E delatores da JBS e da Odebrecht afirmaram que o ex-ministro gerenciava propinas pagas ao partido. A defesa de Mantega afirma que ele jamais pediu ou recebeu vantagem de qualquer natureza como contrapartida ao exercício da função pública. Bom, vamos conversar agora com Miriam Leitão, que já está aqui. Bom dia, Miriam. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Antes de falar dessa situação do Guido Mantega, queria te perguntar de indicadores da economia. Mesmo em meio a essa crise política, esse terremoto que a gente está vivendo, como é que estão os indicadores ultimamente? Mesmo nesse terremoto, essa semana tem notícia boa. Não são todas as notícias que são boas, né? Na quarta-feira vai sair o desemprego ninguém tem expectativa que seja bom. Mas hoje se reúne o Copom, amanhã ele toma uma decisão e será de reduzir de novo a taxa de juros. Houve um pouco de dúvida sobre para onde ia o Banco Central, já que o cenário econômico mudou muito. Então, mas agora a maioria dos economistas prevê que os juros vão cair de novo 1%, 1 ponto percentual, ou 0,75%, porque a inflação está muito baixinha. Ela, no último dado do IPCA 15 ficou em 3,77% nos últimos 12 meses. Então, inclusive, está se prevendo deflação em junho por causa do preço da energia que foi reduzido. Então, a inflação está resolvida e o país precisa de retomar o crescimento, precisa de estímulo para o crescimento. E o outro dado bom que vai sair, Ana Paula, é o PIB do primeiro trimestre. Vai sair no dia 1º de junho, na quinta-feira. E o dado vai ser talvez de 1 ponto percentual de crescimento. 1% de crescimento do PIB no primeiro trimestre será o melhor trimestre. Isso não significa que está tudo resolvido, pelo contrário. As previsões do segundo trimestre são difíceis, do terceiro e quarto trimestre estão muito nebulosas ainda por causa da crise econômica. Mas essa semana tem pelo menos alguns indicadores para aliviar o noticiário, algumas notícias boas para aliviar o noticiário. Claro que essa mudança do quadro político torna mais difícil a aprovação da reforma da Previdência. E quando você olha para frente, isso significa aumento de dívida pública, problemas no futuro. Mas, pelo menos essa semana tem um alívio ali, juros caindo e o PIB tendo crescido no primeiro trimestre. A gente conversou aqui muito, principalmente por causa da agricultura, né, que foi muito bem. O Miriam falava um pouco aqui da questão do ex-ministro Mantega, né? O que você tem a dizer sobre isso? Ele admitiu uma conta no exterior, mas negou propina. A gente tem que ter noção, claro, né, Chico, de que isso é um absurdo. É um absurdo. Um ministro da Fazenda, ele foi ministro, ele gosta de dizer que foi o ministro mais longevo da história do Ministério da Fazenda, ficou lá mais de 8 anos. Pois bem, ele não cumpriu uma lei que todos os brasileiros têm que cumprir, que é declarar as contas no exterior, declarar ao Banco Central. Onde já se viu uma coisa dessa? O ministro escondeu isso. Agora, o que ele diz em sua defesa é que ele fez isso, né, admite, aceita a punição, porque a punição é pequena. É um absurdo moral que o ministro da Fazenda faça isso. Mas imagina se um de nós deixa de declarar alguma coisa. Mas o ministro da Fazenda tem mais obrigação. Ele é chefe desse processo todo, né?
Agora, o que ele está dizendo que ele não jamais pediu vantagens, não foi o que disseram os empresários, principalmente o Joesley Batista. Joesley disse o seguinte: primeiro, um emissário do ministro foi procurá-lo e pediu propina, 4%, em todos os empréstimos do BNDES. Depois, o ministro quis tratar diretamente, o Joesley quis tratar diretamente com o ministro e foi lá. Então, eu posso tratar diretamente com você? Ele falou, claro. Então, assim, só que eu pagava 4% a ele, eu pagava uma propina a ele. E como é que vai ser agora? Vai ser dependendo do empréstimo e da operação, se for boa para você, você paga um percentual. Mas pago como? Deposita numa conta no exterior, quando eu precisar, eu peço. Isso foi conversado tão claramente, segundo o Joesley, ele entregava extratos dessas contas no exterior ao ministro. Não estava em nome do ministro. Eram contas que estavam no nome do Joesley e que uma se referia às propinas pagas durante o governo Lula, sempre intermediado pelo ex-ministro, e depois as propinas pagas durante o governo Dilma. Todo esse dinheiro foi usado na eleição de 2014, que o TSE está avaliando se houve ou não houve fraude. Por essa conversa, houve sim fraude. Falou, Miriam. Obrigada, Miriam. Agora, policiais estão nas ruas, agora de manhã, que é para prender uma quadrilha de traficantes que está agindo em 10 cidades do Rio. E vamos falar com o repórter Diego Aidar, que ele está com informações quentes disso aí. Quantas pessoas já foram presas? Diego, bom dia. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Até agora, 20 pessoas foram presas. Os policiais continuam nas ruas para cumprir outros 18 mandados de prisão. Centenas de policiais estão nas ruas nessa operação que acontece em 9 cidades da região dos Lagos, que tem municípios turísticos como Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios, e também na região metropolitana do Rio. Essa operação, chamada de Metástase, é resultado de um ano de investigações da Delegacia de Combate às Drogas e mostra como o tráfico saiu daqui da capital e se expandiu para outras regiões do estado do Rio. A polícia também afirma que 2 favelas aqui da capital, Nova Holanda, que fica no Complexo da Maré, e Mangueira, funcionam como postos de abastecimento de armas e de drogas que depois são encaminhadas para outras regiões do estado. Chico, Ana. Ok, obrigada, Diego. Operação, então, aí no Rio, nesse momento. Da água dos rios. Somente uma está pronta. Vamos ver na reportagem. São 14 cidades em estado de calamidade e uma em situação de emergência. Em alguns municípios, choveu em 2 dias mais do que a média esperada para todo o mês de maio. Uma situação que Claudiane já tinha visto acontecer. Em 2010 teve a enchente, né, que ela foi bem forte e encheu muito aqui em casa, mas nós estamos passando pelas mesmas coisas novamente, porque nada foi feito. Já umas 8 cheias que a gente enfrenta, né, sempre é assim. Difícil, e de que vai ajeitar e não consegue fazer nada, e sempre a gente cada dia mais pior, né? A última grande cheia em Pernambuco foi em 2010. 41 cidades foram alagadas e ficaram em situação de emergência ou calamidade pública. 83 mil pessoas desabrigadas. 40 morreram. Na época, o governo do estado anunciou que construiria 6 barragens na zona da mata de Pernambuco, estruturas planejadas para segurar o nível dos rios e evitar que as enchentes chegassem às cidades. Mas até agora, 7 anos depois dessa promessa, apenas uma dessas barragens ficou pronta. Das outras 5 obras, 4 estão paradas e uma ainda nem começou. Só ficou pronta a barragem de Cerro Azul, um investimento de 500 milhões de reais que protegeria 150 mil pessoas das cheias. Pela razão da falta de recursos, essas barragens não estão prontas. O prazo de barragem depende da liberação de recursos. Nas cidades onde moradores e comerciantes tiveram de novo prejuízo, quem sofreu se revolta ao lembrar que poderia ter sido diferente. O que está ocorrendo é isso mais uma vez e vai acontecer diversas vezes se não tomarem uma atitude. E o governo federal informou que vai analisar a liberação de 400 milhões de reais para a construção das barragens e anunciou a liberação de mais 600 milhões do BNDES para outras obras contra a enchente em Pernambuco. Vemos aí a situação de Pernambuco. Alagoas é outro estado muito afetado com a chuva. Nessas enchentes, 5 pessoas morreram, outras 3 estão desaparecidas. A gente está ao vivo também em Maceió com a Thaís Cavalcante, que tem as últimas informações para a gente. Thaís, e seguem as buscas por aí a esses desaparecidos, né? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Isso mesmo, viu? O Corpo de Bombeiros deve retomar as buscas ainda hoje, na verdade, daqui a pouquinho,
depois das 8 horas da manhã. E agora há pouco o governo do estado informou que são 27 municípios em situação de emergência. Aqui em Maceió, entre os 3 desaparecidos, está um bebê de 7 meses. Ontem o número de mortos subiu para 5. O corpo de um homem foi encontrado, mas ainda não foi identificado. Esse resgate aconteceu com muita dificuldade, porque embora a chuva tenha dado uma trégua, o solo permanece encharcado por causa do volume de água que caiu nos últimos dias. O corpo do homem foi levado para o IML. E alguns municípios aqui em Alagoas ainda enfrentam muitas dificuldades. É o caso de Jacuípe, na zona da mata do estado. O rio que dá nome à cidade transbordou, como você vai ver agora na reportagem de Amorim Neto. A água inundou o centro da cidade de Jacuípe, a 142 quilômetros de Maceió. Muitas casas ficaram completamente cobertas. Fiquei desesperada, né? Aí eu pedi uma pessoa para botar o sofá lá em cima da mesa e assim, peguei o que tinha de pegar e pronto. Rios como Jacuípe, que banha a cidade, recebem água de afluentes que nascem no agreste pernambucano, onde também choveu muito. Foi o que fez transbordar as lagoas Mundaú e Manguaba, na região metropolitana de Maceió. Em Marechal Deodoro e Pilar, as águas estão baixando e os moradores tentando se recuperar do susto. Eu salvei meus bichinhos. Deu tempo. Graças a Deus. Foi tudo bem, né? Ninguém se feriu, tudo bem, graças a Deus. Na capital, Maceió, o Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de um homem ainda não identificado. E apesar da chuva ter dado uma trégua, ainda há muitos pontos de alagamento, como nesta avenida aqui, uma das principais vias da cidade. As casas foram inundadas e muitas famílias estão precisando de ajuda. Elas estão em alojamentos improvisados, recebendo água, alimentos e roupas, mas ainda não é suficiente para tanta gente. Vamos falar agora com a Isabela Camargo, que ela já consultou a meteorologia para saber até quando vai essa chuva forte no Nordeste, em Alagoas, Pernambuco. Vamos ter uma trégua, Isabela? Bom dia. Oi, Chico, bom dia para você. Ana, bom dia a todos. Falar de chuva, região que a gente sempre pede chuva, mas ela vai continuar nos próximos dias no leste do Nordeste. A região está no ápice do período chuvoso, só que não está chovendo em todas as cidades do Nordeste. Se a gente olhar o que aconteceu no mês de maio, a gente vai ver que a chuva ficou bem irregular. Trouxe um exemplo para vocês. Maceió, por exemplo, choveu 670 milímetros, quase o dobro do normal para o mês de maio. Enquanto Fortaleza, só para a gente falar de capitais, choveu só 125 milímetros, é metade da média de maio. Então, áreas em azul, chuva acima da média, áreas em laranja, chuva abaixo da média. Então, aqui a gente tem um bom raio-x do que está acontecendo no Nordeste nesse mês de maio. Aproveito também para te mostrar uma chuva maior, né, em Porto Alegre, também acima do normal. Agora o céu está bem carregado, especialmente sobre a Paraíba, Rio Grande do Norte. Vai ser um dia com o céu bem encoberto, bem chuvoso. Também essas nuvens dão condições para chuva persistente, então, até o Ceará, norte do Piauí e também no Maranhão. E a gente também vê aqui nuvens de chuva pipocando pela região norte e essa massa de nuvens de novo na região sul. Essa não é uma boa notícia, tem muita gente ainda se recuperando, né, dos problemas dos últimos dias. Então, os maiores volumes de chuva para hoje, vamos ver, 80 milímetros aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, centro-sul do Paraná. A gente vê mais chuva aqui entre o Pará e o Maranhão. E aqui, então, no nordeste, a gente não vê um azul tão intenso, porém, qualquer chuva que cai agora pode significar um problema. Agora falta te mostrar sobre o tempo firme de hoje. Veja só, massa de ar seco continua sobre o centro do país. Então, na Bahia, a gente só tem chuva entre o Recôncavo Baiano e o sul, bem na faixa leste. Essa chuva de Alagoas e Rio Grande do Norte já comentei, né, com vocês, por conta da entrada, então, desse ar marítimo. E aí a gente vem no centro-sul do Piauí, sul do Maranhão, Tocantins, sudeste do Pará e também Mato Grosso com tempo firme. São Paulo é o seguinte, maior parte do estado com tempo firme, porém mudou o tempo por conta da passagem de uma frente fria aqui pelo oceano. Essa frente muda a direção do vento e vai provocar então garoa aí ao longo de todo o dia na capital paulista. Sobre as temperaturas, a máxima cai em Porto Alegre para 18 graus, São Paulo só 22, atenção, Brasília 26, 10 a mais em Palmas, Cuiabá 27, a mesma temperatura do Rio de Janeiro. E uma informação importante sobre o nevoeiro, viu, Chico e Ana? De novo, ele pode ser persistente e durante toda a manhã.
Mais um dia a gente já mostrou o pessoal no sufoco lá no aeroporto, né, Isabela? Agora, eu queria te perguntar um pouquinho mais da situação do sul do Brasil, que, como você lembrou, também é outro ponto que sofreu com a chuva nos últimos dias. E parece que por lá no sul vai continuar ainda, né, por mais tempo, chuva e frio. Está confirmado isso? Está confirmado, Ana. Então, falamos que a chuva continua no Nordeste e ela vai continuar, então, no Sul, porque tem uma frente fria se formando entre o Sul e o Sudeste. Ela vai manter a chuva, então, no Sul, vai espalhar a chuva por Mato Grosso do Sul, Goiás, sul de Minas. As temperaturas já começam a cair, então, no Sul, e aí vai esfriar para valer aí para o Sudeste entre quinta e sexta-feira. Chico e Ana, está confirmado, então, um friozão para o final de semana. Tá certo. Okay. Vamos atualizando, então. Obrigada, viu, Isabela? Até mais. Até mais. 600 mil alunos foram prejudicados por uma falha no primeiro dia de inscrição do SISU, o sistema de seleção que garante uma vaga numa universidade pública. Então vamos ter as informações direto lá de com Fabiano Andrade, lá de Brasília. O que houve, hein, Fabiano? Bom dia. Pois é, bom dia para você também, Ana, Chico, um bom dia a todos. Olha, segundo o Ministério da Educação, esse problema foi resolvido ontem mesmo. Quando esses 600 mil alunos tentavam acessar o sistema, aparecia na tela dados inválidos ou senha incorreta. Para alunos enviam mensagens de celular e de e-mail com orientações para mudar a senha. Segundo o Ministério da Educação, essa troca de senha resolve o problema de acesso. O que houve foi uma falha na sincronização dos dados entre o MEC e o INEP. As inscrições do SISU estão abertas até a quinta-feira. São quase 52 mil vagas abertas em instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. Para participar do SISU, é preciso ter feito o último Enem e não ter zerado a redação. A inscrição é gratuita e o resultado deve ser divulgado no dia 5 de junho. Fabiano Andrade para o Bom Dia Brasil. Olha, Fabiano, obrigado. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco vamos falar das acusações de tortura antes do assassinato de 10 pessoas no Pará. Nos Estados Unidos, 2 passageiros de um trem foram mortos por defender jovens muçulmanas. Mais de 1 milhão de pessoas foram retiradas de áreas de risco depois da passagem de um tufão em Bangladesh. E, claro, tem também as notícias mais importantes de São Paulo nesta manhã de terça-feira, chuvosa, com garoa na capital paulista. 8h04, 8h05, a gente volta já já. Piloto automático guiado por GPS, chave controle remoto, auto-parking, painel de realidade aumentada, detector de cansaço, sensor de proximidade, controle por GPS. Peraí, você está querendo dizer que esse carro tem mais funções que o meu celular? Tem, e a bateria dura bem mais. É Moura. Energia que move as tecnologias mais avançadas, de hoje e de amanhã. Moura é Moura. Meu sonho é ser vozeirão falando meu nome. Oi, Tatá. Ai, para! Pra quem leva as séries favoritas a sério, pra quem leva os amigos pra todo lugar, e o romance também. Pra quem leva a imaginação longe, e a noite mais longe ainda. Pra quem leva tudo na brincadeira, menos a oportunidade de deixar tudo com um sabor mais especial. Por isso, criamos um selo que garante a sua Coca-Cola a um preço econômico em todo o Brasil. Procure esse selo. Leva essa. Se você vende bastante, agora sua Moderninha Pro pode sair de graça. Se você passar R$500 por dia durante 4 meses, o valor da Moderninha Pro volta pra você. E o melhor você já sabe, né? Com apenas 6 meses de aluguel dessa daqui, você compra a Moderninha Pro e se livra do aluguel. E se vender bastante, esse valor ainda volta pra você. É isso mesmo. Vendeu? Voltou! Moderninha Pro, a maquininha sem aluguel mais completa, agora pode sair de graça pra você. Peça já a sua. Se é pra viver integralmente, viva mesmo! Agora tem biscoito Nesfit no pacotinho. Prático mesmo, integral mesmo. Tem muita gente conectada, procurando emprego, antenada na economia que gira em torno do porto, escolhendo eventos na agenda ou uma nova experiência gastronômica. Os principais acontecimentos da região estão no g1.com.br/Santos. Major? Pois não? Guerra de facção. Fomos acionados. Ok, equipa todo mundo. No meio de uma grande operação policial comandada por Geisa, Ritinha está prestes a dar à luz. Tá tendo um filho! Hoje... Que arrumação é essa?
A força do querer. Nós estamos de volta para falar do desgoverno da segurança pública do Pará. Ativistas dos direitos humanos reforçam as suspeitas de que as 10 pessoas mortas pela polícia na mais recente chacina no Pará foram torturadas. Sobreviventes confirmaram as torturas antes das pessoas serem executadas. Os 2 sobreviventes relataram aos promotores o que ouviram das vítimas e dos policiais enquanto escapavam dos disparos na Fazenda Santa Lúcia. Uma das testemunhas disse que se escondeu atrás de uma moita e escutou os policiais gritando: "Bota a mão na cabeça para morrer, corre para morrer, vagabundo". Em seguida, de acordo com o depoimento, os policiais abordaram uma mulher identificada como Jane e falaram para ela: "Levanta a velha sem morrer". O segundo sobrevivente disse que escutou Jane dizer: "Não faz isso não", e depois ouviu pancadas que pareciam coronhadas ou chutes. Ele também contou que escutava policiais batendo em outras pessoas e que durante os disparos ouviu alguns colegas falando: "Pelo amor de Deus, faz isso com a gente não". Nós mostramos os depoimentos ao presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. As informações que depois nós recebemos a partir das testemunhas dão conta de que, de forma praticamente unânime, contam que as pessoas foram rendidas e, depois de rendidas, sofreram tortura, maus tratos, violência e, em seguida, execução. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará afirma que há indícios de que não houve confronto entre a polícia e os poceiros e que as vítimas foram executadas. Diversas pessoas com tiros na nuca, tiros nas nádegas, tiros nas costas, que revela que essas pessoas foram baleadas, né, correndo ou então tentando fugir. Até sexta-feira, o Ministério Público deve terminar de ouvir os sobreviventes e os 29 policiais que participaram da operação. A Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que não vai comentar o teor dos depoimentos antes do fim das investigações. Uma tragédia, obviamente. Ninguém planeja uma operação para que ocorra 10 mortos. É um número muito grande de mortes que leva, obviamente, a um extremo cuidado de isenção, de equilíbrio para apurar as razões disso daí. Segundo a Secretaria de Segurança, os policiais alegaram terem reagido à ação dos poceiros. Entre os 10 mortos, 6 eram suspeitos de homicídios e ameaças contra fazendeiros e vigilantes. Bom, vamos falar agora de um caso de uma pichação que terminou com a morte de um dos pichadores. Foi aqui em São Paulo. Outros 3 rapazes que participavam dessa pichação, eles foram soltos e vão responder em liberdade. Rafael Gomes da Silva, de 30 anos, Evandro Guedes Pedrosa, de 38 e Murilo Milan Jimenez, de 23, foram autuados em flagrante por pichação e por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A polícia disse que eles assumiram o risco de escalar o prédio. Às 5h20 da manhã do domingo, o amigo deles, Patrick Alexandro Liu, de 34 anos, caiu do 4º andar deste prédio, na rua Rui Barbosa, no Bexiga. Na queda, ele bateu no ar-condicionado, numa grade com pontas e parou nos cabos de alta tensão. Depois de uma audiência de custódia, o juiz relaxou o flagrante de homicídio e determinou que os 3 respondam em liberdade pelo crime de pichação. O corpo de Patrick Alexandro Liu foi enterrado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Vamos dar uma olhadinha, 8h11, no trânsito desta terça-feira chuvosa, Glória Vanik. Chuvosa, Rodrigo Bocardi, e chove na Zona Sul. Vamos ver como é que está também na Zona Leste, se chove por lá também. E como é que está o movimento? Jaqueline Brasil, bom dia. Oi, bom dia, Rodrigo, Glória, bom dia a todos. Olha, eu tô no carro, ainda bem. Aquela garoa deu um tempinho, mas sabe que é só a pista ficar molhada que o trânsito complica, ainda mais aqui na Radial Leste, que é onde nós estamos. Nós saímos aqui da Radial Leste, lá atrás, na altura do metrô Arthur Alvim. Nós já estamos chegando perto do viaduto Engenheiro Alberto Badra. A gente sabe que esse trecho aqui é estreito, né? Tem ali a faixa para ônibus, mas na verdade tem um monte de moto, tem carro também. Agora sim, um ônibus passando, aí não dá, né?
E essa faixa que nós estamos aí sim, só para os carros. É por isso que sempre tem esse congestionamento. Tem que existir aquela harmonia, né, entre os motociclistas, os motoristas de carro e de ônibus para não acontecer nenhum acidente. O que a gente observa é isso, aquela lentidão e a baita da paciência que o pessoal hoje vai ter, quem mora aqui na Zona Leste, para chegar até o centro da cidade. Rodrigo e Glória. Obrigado pelas informações. O que mais, Glória? Rodrigo, teve um acidente muito feio entre carro e moto na Avenida dos Bandeirantes, envolveu um caminhão também, a gente tem imagens, então vamos mostrar para vocês. No local, infelizmente, o motociclista morreu, ele tinha batido num carro e foi atropelado por um caminhão. Esse acidente foi ali no viaduto Ministro Aliomar Balieiro, na chegada ali da rodovia dos imigrantes, né? E aí o trânsito, claro, se complicou muito por lá. Essas são imagens ao vivo agora da nossa Motolink, que está ali no local, é no sentido aqui da capital, sentido centro da cidade, sentido marginal do Rio Pinheiros. Tem 2 faixas ocupadas nesse momento por causa do atendimento a essa ocorrência. Vou mostrar para vocês, então, no Waze, como é que está a situação ali no local, tá vendo? É bem ali na chegada pelo viaduto Ministro Aliomar Balieiro, né? E o trânsito muito complicado. Pega a parte da Avenida Professor Abrão de Moraes e também aqui a chegada do Complexo Viário Maria Maluf. Tudo muito complicado para o motorista que passa nessa região. É claro que é uma informação que a gente não gosta de dar, né? Informação de morte no trânsito, mas infelizmente esse motociclista não resistiu aos ferimentos nesse acidente. Esse aqui é o trânsito na rodovia dos imigrantes, na chegada aqui à capital, tudo muito complicado pela rodovia dos imigrantes também por causa desse acidente. Rodrigo. Tá bom, Glória. Obrigado, viu? Daqui a pouquinho a gente volta para atualizar outras informações. Um intervalo, já vamos falar do desmatamento da Mata Atlântica, mas não por causa da ação do homem. O Chico Pinheiro e Ana Paula Araújo vão falar também do lixo do Rio Tietê, que está impressionando os moradores do interior de São Paulo. 8h14. A gente queria pedir um Ford Ka para deixar esse dia ainda mais perfeito. E vai ficar. É hoje que eu realizo o sonho de ter o meu carro. Seu? Como em onde bens, gato? Ford Ka 2018 por R$ 39.990 com taxa zero. Qual seria a solução para a gripe dos seus filhos? Benegrip ouviu as mães e desenvolveu o Benegrip Multi, o antigripal ideal para crianças a partir de 2 anos, sabor de frutas vermelhas. Perfeito. É gripe, Benegrip Multi. Criatividade e propaganda são palavras femininas. Por que então tão poucas mulheres lideram a criação das agências? Ideias diferentes não nascem de cabeças iguais. Venha fazer a diferença para o futuro da publicidade. Inscreva-se no Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Nunca a diferença fez tanta diferença. Senhora do Destino, Leandro não consegue aceitar que Nalva se apaixonou por Viriato e quer acertar contas com o irmão. Você tá nervoso demais, cara. Vamos conversar direito, eu não quero briga com você. Mas eu venho aqui pra isso, pra brigar, pra te mostrar que tem um homem do lado da Nalva. Você pensa o quê? Que eu sou um frouxo? Que minha mulher te dá mole, eu vou deixar passar assim, sem mais nem menos? Você é um belo de um sacana, viado. Hoje, em Vale a Pena Ver de Novo. A hora é agora. Honda Zerinho com documentação grátis. É só na Samel. Vem que tem. XRE 300. Por entrada mais R$ 431 e 6 mensais. Com documentação grátis. Samel Motos. 35 anos. Honda é a nossa praia. O Delboni está cada vez melhor. Nossos equipamentos vão além de novos aparelhos. São garantias de um diagnóstico preciso. Tudo o que estamos fazendo é por você. Cada vez melhor por você. Vitor tenta convencer Alice a voltar para os Estados Unidos. O escritório em Miami precisa de mim, eu não posso vir pro Rio agora. Vitor, vou providenciar as nossas passagens. Não posso deixar a minha mãe agora. Renato Reis. É bem possível que ele encontre com a sua mulher por aí. Não vai encontrar, eu não vou deixar. E Renato reencontra o irmão depois de anos separados. Tu foi no enterro do cara, meu? Fui. Podia deixar esse cara ser enterrado que nem herói, Renato. E a Alice? Viu ela por lá? E? Esquece essa mulher, bicho. Eu perguntei de curiosidade. Essa história toda eu ganhei mais que perdi, né? Com um filho lindo, uma mulher maravilhosa. Hoje, depois de Mr. Brown, os dias eram assim.
Estamos de volta. São Paulo vinha reduzindo o desmatamento, chegando a quase zero em 2013, mas o estado voltou a aparecer no mapa de devastação da Mata Atlântica. Mas vamos entender com o Rodrigo Bocardi, porque dessa vez, Rodrigo, é por causas naturais, né? Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Foi a própria natureza que provocou a derrubada de árvores. Um vendaval com ventos de 120 km por hora foi o grande responsável por desmatar a mata e destruir milhares de árvores em várias cidades de São Paulo. A gente sobrevoou as áreas devastadas. Vamos ver na reportagem. O verde ainda resiste, mas há muitos novos clarões abertos na mata. Tudo mapeado ano a ano pela ONG SOS Mata Atlântica. A gente vai agora fazer um sobrevoo com a Márcia Airota, que é a diretora executiva do SOS Mata Atlântica, para identificar exatamente as áreas que aparecem lá no mapa de vocês como desmatadas, né? Isso, nós vamos verificar o que aconteceu nas áreas que foram atingidas pelos vendavais no ano passado. Então vamos lá. Nós seguimos direto para a região metropolitana da capital, no município de Embu Guaçu, uma das áreas onde a vegetação diminuiu. O estado de São Paulo vinha com desmatamento praticamente zero desde o ano de 2013. Aí no finalzinho de 2015 para 2016, a ONG SOS Mata Atlântica encontrou 730 hectares já devastados. Só que isso aconteceu na maior parte por causa de vendavais. A Márcia explica pra gente quantos por cento dessa área toda aí foi desmatada por conta da ação da própria natureza. Cerca de 90% do desmatamento nesse período de 2015 a 2016 foi resultado dos vendavais que aconteceram em junho. Hoje, em Embu Guaçu, a gente ainda vê as árvores tortas ou caídas. Foi a primeira vez que nós identificamos um fenômeno natural, um caso de devastação da Mata Atlântica por vendavais ao longo desses 30 anos de monitoramento. Em Atibaia, distante 50 quilômetros da capital, a ventania arrasou um bairro inteiro e destruiu mais de 1 quilômetro quadrado de mata nativa. A cidade de Jarinu, que fica a 76 quilômetros da capital, também ficou devastada. Os ventos destruíram tudo o que tinha pela frente. Casas, lojas, postos, carretas viraram e milhares de árvores foram arrancadas, numa área de 100 metros quadrados. Em São Roque, o estrago também foi enorme. Cerca de 30 mil árvores foram arrancadas com a força dos ventos, que passaram dos 120 km por hora. No total, mais de 3 quilômetros quadrados de devastação. De lá, o vendaval seguiu para Mairinque, município que fica ao lado. 40 mil árvores tombaram ou quebraram, numa destruição de mais de 1 quilômetro quadrado. Hoje, nesta outra área onde a ventania passou, há madeira empilhada, sinal de que alguém já esteve ali e não se preocupou em recuperar a mata. Do alto, vemos uma queimada na mata que ficava ao redor de uma casa. Não sabemos se foi intencional ou não, mas a vegetação sumiu. E o rio Tietê, em Salto, no interior de São Paulo, está coberto por garrafas PET, muito lixo. Nós estamos ao vivo nas margens do rio com o Tiago Ariose. Tiago, bom dia para você. A gente sabe que geralmente as pessoas jogam lixo mesmo no rio, infelizmente, mas essa quantidade toda aí, como é que isso se explica? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia, Chico, bom dia para todo mundo. Essa sujeira toda é resultado que veio lá da Grande São Paulo, das cidades da região metropolitana de São Paulo. Vou mostrar para vocês nesse ponto onde a gente está, dá só uma olhada. Essa sujeira toda estava represada na barragem de Santana de Parnaíba. Mas como choveu muito na semana passada, aí foi preciso abrir as comportas para dar vazão à água. Todo esse lixo desceu rio abaixo. A Defesa Civil de Salto acabou de chegar aqui, já começou um trabalho para tentar retirar ao máximo o lixo das margens e também da água. A empresa metropolitana de água e energia informou que quando chove muito é preciso liberar a vazão de água do rio, mas que antes de abrir as comportas conseguiu reter uma parte desse lixo. Segundo a empresa, a sujeira também prejudica a operação dos equipamentos. Uma imagem muito triste. Aqui, mais uma vez, a sujeira no rio Tietê. Chico, Ana Paula. Tiago Ariose, que coisa horrorosa, né? Que lixo terrível. Matando o rio, matando a vida. A gente viu aí a mata, agora o rio também. Bom, vamos à notícia internacional. Morreu hoje, aos 83 anos, o ex-ditador do Panamá, o Manuel Noriega.
Apesar de nunca ter sido eleito, Noriega governou o Panamá como ditador entre 1983 e 89. Foi um aliado estratégico dos Estados Unidos, que tentavam frear a influência do comunismo na América Latina. Mas cansado da repressão, da corrupção e do tráfico de drogas no Panamá, o governo americano invadiu o país e destituiu Noriega. Foi extraditado para os Estados Unidos e ficou 17 anos na prisão, condenado por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e extorsão. Depois disso, foi extraditado para a França, onde cumpriu outra pena por lavagem de dinheiro. Voltou ao Panamá em 2011 e foi condenado de novo, dessa vez pelo desaparecimento de opositores durante o regime militar. Em janeiro deste ano, foi libertado para tratar de um tumor no cérebro. Teve uma hemorragia depois de ser operado e morreu hoje de madrugada em consequência da cirurgia. O presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, se manifestou na rede social. Disse que a morte de Noriega encerra um capítulo na história do país e que as filhas e parentes merecem enterrá-lo em paz. A seguir, notícia dos Estados Unidos, o crime de ódio que gerou críticas a Donald Trump. O Estado Islâmico assume a autoria do duplo atentado com carros-bomba no Iraque. Você vai ver já, agora 6h20, um caso suspeito de crime de ódio vem chamando a atenção. A justiça vai ouvir hoje o homem que matou 2 passageiros de um trem que tentavam defender jovens muçulmanas de agressões racistas. O agressor, identificado como Jeremy Christian, tinha um histórico de racismo e violência. Ele já foi preso por roubo, sequestro e porte de armas. Na internet, elogiava Timothy McVeigh, o terrorista e supremacista americano que explodiu um prédio em Oklahoma em 1995, matando 168 pessoas. No mês passado, ele participou de um protesto pela liberdade de expressão em que apareceu fazendo gestos que pareciam a saudação nazista. Não sou seguidor de ninguém, só estou aqui porque quero ser ouvido, disse ele na época. Jeremy foi preso pouco depois de atacar a facadas 3 homens que tentavam defender 2 passageiras dentro de um trem. Uma delas usava o hijab, o véu muçulmano, e foi abordada aos gritos de volte para o seu país. Um dos passageiros atacados ainda está internado, mas não corre risco de vida. Taliesin Mesh, de 23 anos, e Rick Best, de 53, morreram. Este passageiro, que também estava no trem, conta que viu sangue por toda parte. Espero que ele seja acusado pelo crime que cometeu. Quero que fique claro, foi terrorismo. O presidente Donald Trump foi criticado porque demorou a falar sobre o ataque. Trump, que condena sem reservas o terrorismo islâmico nas redes sociais, só se pronunciou na segunda-feira sobre o crime cometido na sexta e ainda usou a conta oficial da presidência, que tem menos seguidores que a pessoal, para falar sobre o assunto. Na postagem, ele disse: o ataque em Portland é inaceitável. As vítimas estavam combatendo o ódio e a intolerância. Um levantamento mostra que no ano passado, os crimes de ódio aumentaram 6% em média nas 25 maiores cidades americanas. As altas mais significativas foram na capital, Washington, na Filadélfia, em Nova York e Chicago. Sobre o ataque mais recente, o prefeito de Portland, Ted Wheeler, advertiu: nosso atual clima político pode estimular a intolerância. Palavras violentas podem levar a atos de violência. E no Iraque, 20 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas num duplo atentado com carros-bomba que aconteceu hoje. Vamos ter os detalhes com o nosso correspondente em Londres, o Pedro Vedova. Oi, Pedro. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Os 2 ataques aconteceram nesta terça na capital Bagdá. Câmeras de segurança gravaram o momento exato da primeira explosão. O primeiro carro-bomba explodiu em frente a uma sorveteria famosa da cidade. O lugar estava cheio de famílias que costumam sair à noite para comer por causa do Ramadã. 11 pessoas morreram e 75 ficaram feridas. O outro carro-bomba explodiu pouco tempo depois em frente a um prédio do governo, também no centro da cidade. 9 pessoas morreram e 36 ficaram feridas. O Estado Islâmico assumiu a autoria dos 2 ataques.
Valeu, Pedro. 8h30 agora. Glória atualiza pra gente trânsito e transporte em São Paulo. Vamos atualizar o trânsito, Rodrigo, porque teve um tombamento de carreta numa alça de acesso do quilômetro 21 da rodovia Castelo Branco, ali perto do shopping do Tamboré. E aí você vê que tem imagens ao vivo do Globocop, informação de que o motorista ficou preso nas ferragens e está sendo socorrido, né? Mas tem toda uma operação para retirada dessa carreta ali da região. Vamos mostrar exatamente onde é que foi esse acidente? Colocando aqui para vocês, no sentido do interior, foi nessa alça de acesso aqui chamada de Avenida Marginal Projetada. Foi aí que teve o acidente e complica nesse momento o trânsito para quem vem no Rodoanel, tanto para quem vai no sentido do interior, quanto o pessoal que quer pegar também aqui no sentido da capital. Então tem trânsito bastante congestionado nessa região aí da Presidente Castelo Branco. Vamos para colocar a câmera da 23 de maio agora, que eu quero mostrar para vocês o trânsito ali na região da 23 de maio. Opa, essa é a M-Boi, aí sim, mostrando o trânsito no sentido da Zona Norte, porque teve um acidente. Daqui a pouquinho eu detalho para vocês. Valeu, obrigado, Glória. Um intervalinho, já vamos falar da indenização menor que vai ser paga por malas extraviadas. E também sobre o tufão que atingiu o Bangladesh e vai agora em direção à Índia. 8h31 agora. KitKat celebra os breaks que mudaram o mundo. Oceano Atlântico, 1500. Cabral estava naquele marasmo do caminho para as Índias quando resolveu dar um break. Capitão! Estamos aí para o lado errado! Estão vendo? Chegamos às Índias. Perto do Iguaibé. E assim foi descoberto o Brasil. Have a break, have a KitKat. Viens te promener avec moi. On partira 1, 2, 3, les cheveux dans le vent. Et quand les gens nous voient passer, on leur souffle un baiser. O design que conquistou a Europa agora vai conquistar você. Renault Capture Design à primeira vista. Axilas. Elas não são o centro da sua atenção, mas você as depila, raspa e esfrega. Claro que elas precisam de proteção. Mas isso não é suficiente. O que elas precisam é de algo que cuide delas, dia após dia. Não importa o que você faça. Chegou o novo Dove Antitranspirante para axilas mais bonitas e macias. O nosso antitranspirante mais suave para a pele. A Valdirene é empreendedora. Ela montou um pequeno negócio de fazer bolos. Tem gente dizendo que ela vai ser a próxima Ana Maria Braga. Não, é pra ser a Valdirene. Quem faz diferença aí na sua comunidade, gerando emprego, renda e um bolo melhor que o meu, é gente aqui como a Valdirene. O Santander é o banco que mais investe em microcrédito. Por causa de gente assim. Empreendedorismo não é apoiar quem é grande, é apoiar quem é importante. O que a gente pode fazer por você hoje? Santander. Você sabia que o TIM Controle tem tudo o que você precisa? Além de 2 GB de internet e minutos, tem milhões de músicas e um monte de revistas. Mas e aí, não tem um smartphone novo pra usar tudo isso? Ah, tem sim! Olha essa novidade. Plano TIM Controle mais smartphone com desconto imperdível. Sabe quanto fica por mês? Quanto? Só R$ 79,90. Caraca! Plano mais aparelho? É isso mesmo. Corre para uma loja TIM e vem para a maior cobertura 4G do Brasil. Sedentarismo, excesso de peso, colesterol alto. E também espessamento da carótida. É uma artéria super importante para a saúde do coração. Pode parecer um quadro grave de quem já tem uma certa idade, mas a gente está falando de crianças. Já é um reflexo das suas artérias de outros órgãos, tanto cerebrais como cardíacos, né, que pode causar essa doença cardiovascular no futuro. Como mudar os hábitos mais cedo para evitar problemas lá na frente? A gente te conta depois do Mais Você. Estamos de volta com uma novidade para quem vai viajar. E novidade nada boa, viu? O Supremo Tribunal Federal decidiu que a indenização por malas perdidas agora vai ter um valor menor. Não vai mais seguir o Código de Defesa do Consumidor e sim regras internacionais. Estamos perdendo de novo, né, Juliana? De quanto é que vai ser esse reembolso agora, hein? Ana, vai ser de R$ 1.200, o equivalente a R$ 4.500. O Código de Defesa do Consumidor, que vinha sendo usado por passageiros em caso de extravio ou entrega nas bagagens, previa, sim, indenizações mais altas.
A viagem de lua de mel do Wesley e da Luciana tinha tudo para ser perfeita. Nós queríamos nos divertir, relaxar. Eles chegaram aos Estados Unidos, mas as malas da Luciana não. Chegou lá, foi para o shopping, teve que comprar algumas roupas. Eu não tinha levado nenhuma roupa de reserva. Compramos algumas, mas sempre naquela expectativa da mala chegar. Você fazer compra sendo obrigado porque está faltando alguma coisa, né? Sempre comprava meio na pressa, aí já não é tão legal assim. Fora que toda hora você tem que ficar ligando para o seguro de viagem, você tem que ficar ligando para a companhia aérea para saber aonde está a sua mala. E sabe quando a mala chegou? 2 meses e meio depois que a gente chegou em casa, no Brasil. O casal conseguiu reaver o prejuízo na justiça. Receberam R$7 mil. Indenizações como essa que o Wesley e a Luciana receberam por extravio de bagagem passam agora a ter um valor máximo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que, nesses casos, o Brasil deve seguir as convenções internacionais, que estabelecem um teto para a indenização, e não mais o Código de Defesa do Consumidor, que não traz um limite para isso. O valor máximo da indenização em caso de perda, furto ou extravio de bagagem em viagens internacionais é de cerca de €1.200, aproximadamente R$ 4.500. A indenização em caso de atraso em voos internacionais também passa a ter um limite, cerca de €5 mil, o que equivale a mais de R$18 mil. Para evitar prejuízos em caso de bagagem perdida, este advogado diz que os passageiros podem preencher uma declaração especial de bagagem, indicando tudo o que há na mala. Se o consumidor, antes de embarcar, indicar que está levando valores maiores que R$ 4.500, a sua indenização, no caso de extravio, será integral e não limitada ao Pacto de Montreal, como decidiu o STF. Para os voos no Brasil, continua valendo o Código de Defesa do Consumidor em caso de extravio de bagagem ou atraso de voo. Nas ações de danos morais, nada muda, tanto em voos nacionais como em voos internacionais. Não há limite para o valor da indenização. Chico, Ana. Ok, obrigado, Juliana. Olha, o clima está nervoso por todo o planeta. Um tufão está avançando pelo sul da Ásia, provocando mortes e muito estrago. Então, nós vamos falar em Tóquio com o Márcio Gomes, que está ao vivo lá com as últimas informações desse tufão. Márcio, boa noite aí em Tóquio. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia para Ana Paula. Esse tufão, o nome dele é Mora, atingiu a costa de Bangladesh nesta terça-feira. Mais de 1 milhão de pessoas foram retiradas de áreas de risco. A previsão é que ele avance para a Índia e Myanmar com ventos de até 150 km por hora. No Sri Lanka, por onde passou alguns dias, ele provocou quase 180 mortes. Equipes de resgate ainda procuram por dezenas de desaparecidos. E olha, a temporada de monções, a estação das chuvas, está apenas começando no Sudeste Asiático. Valeu, Márcio Gomes, 8 horas e 38 minutos e tem chuva também aqui. Exatamente, o tempo mudou bastante, né, Rodrigo? Olha só, em parte do estado, tempo firme, só aqui na faixa leste é que a gente teve esta mudança, porque tem uma frente fria se deslocando aqui no oceano e ela faz o vento virar total aqui do mar para a faixa leste, trazendo bastante umidade. Com isso, a temperatura não sobe tanto, a máxima vai ser só de 22 graus e está confirmada a queda brusca de temperatura entre quinta e sexta-feira aqui em São Paulo. Então, quarta e quinta ainda vai ficar com bastante instabilidade, tá? A gente pode ter garoa como hoje ao longo do dia. Tá. De quinta para sexta esfria bastante. Por quê? Porque nós vamos ter uma alta polar, aí sim que vai estar aqui no sul do país e que vai jogar um ar frio e bem seco aqui para o estado de São Paulo. Então, se preparem, outono já dando tchau, com frio então na sexta-feira, tá bom? Valeu, obrigado, Isa. Sexta-feira então de friaca. Valeu. E hoje garoa aí ao longo do dia. Tá bom. Olha só, em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo, os bandidos tentaram roubar um caixa eletrônico, teve tiroteio, um ônibus foi incendiado. História que a gente vem contando desde cedo aqui. Agora a Zelda Mello tá lá e traz informações pra gente. Oi, Zelda, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Foi uma ação coordenada, tá? Enquanto um grupo de bandidos vinha aqui para a Praça dos Poderes Municipais, bem no centro da cidade, para tentar explodir caixas eletrônicos, um outro grupo bloqueava a Estrada dos Romeiros, que dá acesso à cidade, na altura do quilômetro 55, colocando um ônibus de linha, tá? Atravessado na pista, inclusive o motorista, o cobrador tiveram que descer, não tinha passageiros. Depois eles colocaram fogo no ônibus, deram tiros para cima para avisar os outros bandidos que estavam
chegando aqui na praça que o caminho da polícia estava bloqueado. Aqui também houve uma ação violenta, eles tentaram explodir caixas eletrônicos em 2 agências bancárias, uma delas está aqui, a gente vê os sinais da explosão, mas não conseguiram levar nada. As linhas de ônibus lá na Estrada dos Romeiros estão funcionando normalmente e os bandidos que atacaram aqui, pelo menos 10, segundo a Guarda Municipal, acabaram fugindo. Ninguém foi preso, Rodrigo. Muito obrigado, Zé Aldamelo. Um susto enorme para a população aí, a galera que vive em Pirapora do Bom Jesus desde cedo, falando para a gente aqui que não conseguiu nem sair da cidade. 8h40 agora, Glória. Essa linha de ônibus vinha aqui para o metrô Butantã, em São Paulo, né? E até às 6h30 da manhã, a Estrada dos Romeiros chegou a ficar interditada pela polícia, mas depois foi liberada, tá, Rodrigo? Ok, o que mais? Vamos atualizar aqui no Waze. Eu falei de um acidente na 23 de maio. Foi um acidente entre carro e moto que aconteceu ali bem perto do Hospital do Servidor Público. E ali, ó, tudo muito complicado. Foi no sentido da Zona Norte e o trânsito ainda está travado no sentido da Zona Norte e travou também no sentido da Zona Sul, no corredor Norte-Sul. Atenção, motorista. Turma da moto, vamos devagar e sempre. Vamos para o intervalo, já já vamos falar do Brasileirão. Chapecoense venceu o Avaí e assumiu a liderança do campeonato. Olha aí, ó, 8h41 agora. Nova Nissan Frontier é mais que força. Eles estão entre nós. É uma revolução silenciosa. Descobriram que um banco pode existir sem nunca cobrar taxa alguma. Provaram uma realidade onde o dinheiro pode render bem mais. Eles investem no primeiro banco online do Brasil, o Sofisa Direto. Porque o futuro é direto. Para ela, um sonho. Eu sempre quis ser professora desde que me entendo por gente e eu estou pronta. Para a escola, uma chance. Que escola é? Ela não tem nome. É um programa para alunos sem teto. Para os alunos, uma esperança. Como vocês se sentem perto da polícia? Com medo. Hoje. Essas crianças não têm nada e me dão presentes. Não acha que podemos fazer mais por elas? Além da sala de aula, na sessão da tarde. Neuza? Que Neuza? Essa linda, minha melhor amiga. Não consigo sair sem ela. Comprimido. Eu tomo uma, minha dor de cabeça vai embora rapidinho. Redondo. Você nunca tomou, né? Não. Funciona? Funciona muito, porque tem 3 Extra. A combinação de 3 poderosos ativos com ação rápida e eficaz no alívio das dores de cabeça. Neuza, o remédio para dor de cabeça favorito do Brasil. Neuza! Quem não sofreu com falta de espaço de armazenamento no celular? Todo mundo já. Tá ali preparado para tirar foto, acontece muito comigo. Baixar o aplicativo não consegue, por quê? Não tem espaço disponível. Memória cheia. Pois é, nós vamos mostrar como é que fazer para a memória do seu smartphone não viver cheia. Boa. Tá afim? Aí é dia de estreia também. O que tem aí, Loura? Fecha a conta. Novo reality culinário. Desafio para 6 chefes profissionais. Pratos especiais, o tema é massas. Vamos aprender? Que horas, Rô? Depois do Bom Dia Brasil, hein? Hoje, mais você. Bahia Farm Show. Oferecimento Nova Nissan Frontier. É mais que força. Estamos de volta para falar da operação contra o tráfico de drogas e armas do Rio de Janeiro. Subiu para 23 o número de presos. 100 policiais estão nas ruas em 10 cidades da Grande Rio e na região dos Lagos para cumprir 38 mandados. A operação da Polícia Civil foi batizada de Metástase, em referência às quadrilhas que se proliferam, que se espalham pelo Estado. E em Brasília, daqui a pouco, o Senado retoma a votação da reforma trabalhista. Vai ser o primeiro grande teste do governo depois das delações da JBS. Fabiano Andrade está aqui de volta agora com essas informações da votação no Senado. Fabiano.
Pois é, na última sessão acabou com um clima quente. Foi encerrada em meio a empurrões, xingamentos e muito tumulto entre os senadores. Mesmo com toda essa confusão, o presidente da comissão, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, declarou que o texto do relatório foi lido e, portanto, está pronto para ser votado. A oposição, hoje, promete tentar obstruir essa votação, alegando que o texto não chegou de fato a ser lido e, portanto, não pode ser votado. A comissão está marcada para logo mais às 10 horas da manhã. Ana e Chico. Obrigado, Fabiano. E uma das maiores feiras agrícolas começa hoje no Cerrado Baiano. A repórter Georgina Mainar fala com a gente direto da Bahia, Farm Show. Georgina, bom dia. Bom dia, Chico, Ana. A 13ª edição da Bahia Farm Show traz centenas de novidades. Tem aplicativos de celular, colheitadeiras e pulverizadores gigantes, como este, que chega a medir 36 metros. A maioria dos agricultores busca, com a ajuda da tecnologia, garantir um bom desempenho na lavoura. Só nessa região onde nós estamos, conhecida como Matopiba, a safra este ano bateu recorde. Foram mais de 19 milhões de toneladas de grãos. São esperadas 60 mil visitantes. O evento reúne agricultores, investidores agrícolas de todo o país e vai até sábado. Chico, Ana. Ok, obrigada, viu, Georgina, pelas informações. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro? Tem novidade na ponta da tabela? Boa, né? A Chapecoense assumiu a liderança, Cris Dias. Isso aí, bom dia a todos. Pois é, a primeira vez que a Chape assume a liderança do Brasileirão, né? Muito legal. Nas outras 3 edições da Série A que o clube disputou, isso não aconteceu. E ontem a vitória foi sobre o Avaí. Vamos ver então como é que foi? Tá, o Luiz Antônio chutou no travessão, na sobra. A zaga se enrolou todinha. E aí o Wellington Paulista aproveitou para abrir o placar para a Chape. Aí, ó, a defesa, de novo, hein? Defesa afastou mal, a bola sobrou. E o Reinaldo encheu o pé para fazer 2-0 para a Chape. Agora sim, ganhar em casa, como a Chape fez ontem, é quase uma obrigação no Brasileirão, né? Mas além disso, time que ganha o título tem que conquistar pontos na casa do adversário. Aconteceu com o Coritiba em Salvador, o Corinthians em Goiânia, o Cruzeiro em Santos. E voltou a chamar a atenção porque na rodada passada já haviam sido 4 os visitantes a ganhar fora de seus domínios. Agora, mais 3, sem falar de empates fora de casa. A Ponte Preta chegou a virar para cima do Atlético Mineiro em Belo Horizonte e teve a bola do jogo nos acréscimos, mas acabou mesmo 2-2. E Guerreiro, do Flamengo, perdeu nos minutos finais a chance de dar ao time carioca a vitória sobre o Atlético Paranaense em Curitiba, 1-1. Time que quer ser campeão tem que ganhar esse tipo de jogo. É fundamental para você ganhar confiança, para você acreditar mesmo no sonho do título. É importante, acho que pra gente não lamentar lá na frente, né? Começar a iniciar bem o Brasileirão. Esses jogos fora de casa a gente tem que aproveitar o máximo possível para poder, quando tiver os nossos jogos no Maracanã, a gente poder sobressair sobre as equipes com o apoio do torcedor, que é importante. Ganhar em casa, pontuar fora. É o mantra de qualquer planejamento de título no Campeonato Brasileiro. E com razão, porque ser um visitante eficiente tem mesmo feito a diferença. Nos últimos 10 anos, o campeão teve média de 10 vitórias e 42,5% de aproveitamento quando saiu de casa. O Palmeiras, campeão no ano passado, foi o time com o melhor desempenho fora de casa. O mesmo aconteceu com os campeões de 2015, 14, 13, 12 e 11. Em 2010, é que o Fluminense, que conquistou o título, fez menos pontos como visitante que o Cruzeiro, vice-campeão. 1 pontinho a menos. São poucos times que conseguem esse equilíbrio. São os melhores times, aquele que joga em casa de uma forma e que consegue sair sem o apoio da torcida e se comportar da mesma maneira. Sem gentilezas ou cerimônias, para comemorar no fim aquele dever de casa, também precisa ser feito fora. O Sport, que nessa última rodada jogou com um treinador interino, anunciou o novo técnico, Vanderlei Luxemburgo. De volta aos campos. Isso aí. Aí, Rodrigo, chegamos ao fim. Ô, Cris, aqui para ganhar fora de casa hoje tem que ter cautela, paciência, porque chove e tem muitos acidentes, viu? Um deles é esse que a gente vai ver agora, rodovia Castelo Branco, sentido interior. Uma carreta tombou numa alça de acesso a um bairro ali de Barueri, na Grande São Paulo. O motorista sendo socorrido. O congestionamento é grande por ali. Esse é só um entre outros que registramos aqui. Paciência em São Paulo. Boa terça, até amanhã.
Hoje, Osmar Serralho anuncia se aceita ficar com o Ministério da Transparência, deixando a vaga de deputado livre para o deputado Rocha Loures, do PMDB, que ainda não deu explicações sobre aquela mala com os R$500 mil. A gente vai acompanhar. Bom dia para você. Olha, hoje foi reaberta a estação de trem que fica ao lado de onde aconteceu o atentado em Manchester. A cidade vai voltando à normalidade, mas há certa tensão. A polícia divulgou novas imagens do homem-bomba no dia do ataque e Salman Abedi aparece carregando uma mala azul. Investigadores pediram para que ninguém se aproxime dela e contacte imediatamente as autoridades caso alguém encontre a mala. Um bom dia a todos. Os líderes de Coreia do Sul e Japão conversaram hoje por 20 minutos por telefone e concordaram em apertar as sanções econômicas à Coreia do Norte. Eles disseram que neste momento não há chance de diálogo. Ontem os norte-coreanos lançaram o 12º foguete do ano, o terceiro em 3 semanas. Bom dia a todos. Segue o clima tenso, né, Márcio? Obrigada para você aí de casa. Ótima quarta-feira, amanhã tem mais. Bom dia, Brasil. Até lá. Bom dia para você. E hoje nossa homenagem à terra de Ana Maria Braga, que vem aí com Mais Você. São Joaquim da Barra, 119 anos, São Paulo. É isso aí. Até amanhã. Para anunciar hoje se segue ministro ou se volta a ser deputado, o que ameaça o foro privilegiado do ex-assessor de Temer, Rodrigo Loures. Michel Temer disse a jornalistas estrangeiros que quer rapidez no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de assessores diretos do presidente falarem em adiamento. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, afirmou que o tribunal não é joguete na mão do governo. Presas da penitenciária para onde foi a irmã de Aécio reclamam que foram amontoadas na área do castigo para abrir espaço para os privilégios reservados a Andréa Neves. Uma operação contra o tráfico de drogas prende 20 pessoas agora de manhã no Grande Rio e na região dos Lagos. Os temporais deixam 50 mil desabrigados e fazem 8 mortos em Alagoas e Pernambuco. Barragens prometidas há anos para conter as enchentes não ficaram prontas até hoje. E morreu o ex-ditador do Panamá, Manuel Noriega. Ele foi aliado dos Estados Unidos contra o comunismo, mas acabou deposto e ficou preso até quase o fim da vida. E no esporte, a Chapecoense vence em casa e pela primeira vez chega à liderança do Brasileirão. São esses os nossos destaques. E hoje é terça-feira, dia 30 de maio. Bom Dia Brasil está começando agora. A oposição acusa o presidente Michel Temer de fazer mudanças no governo só para reforçar a defesa dele nos tribunais superiores. Temer deu entrevista ontem a correspondentes estrangeiros. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, porque o presidente falou da dificuldade para aprovar as reformas e também do julgamento dele, da chapa Dilma Temer, no TSE. Né, Juliana, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sim, Temer falou das reformas, da dificuldade para aprovar as reformas, falou do julgamento no TSE, mas não falou das denúncias feitas pelos empresários da JBS. E ontem quem falou também foi o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes. Ele disse que o TSE não é joguete do governo. Disse isso para defender a independência do Tribunal Superior Eleitoral, que vai decidir sobre o processo que pode levar à cassação da chapa Dilma Temer e, assim, do mandato de Michel Temer. A pressão política agora aumentou, faltando uma semana para o julgamento. Temer nomeou Torquato Jardim para o Ministério da Justiça com trânsito e influência no TSE. E o presidente ainda tem que se defender das acusações dos empresários da JBS. O presidente Michel Temer terminou o dia em São Paulo, onde fez um rápido discurso no jantar organizado pelo Fórum, que vai discutir oportunidades de investimentos no Brasil. A mensagem foi mais uma tentativa de afirmar que a economia está se recuperando. Um pouco antes, em entrevista a jornalistas estrangeiros, o presidente disse que tem o apoio dos partidos da base no Congresso, mas reconheceu que ainda não tem os votos necessários. A reunião foi fechada e, segundo a assessoria do presidente, essa reunião foi para tratar das reformas que estão em pauta no Congresso. Chico, Ana. Zé Juliano, e o ministro que deixou o Ministério da Justiça, o ex-ministro Osmar Serralho, vai anunciar hoje se vai assumir ou não o Ministério da Transparência. O problema é que Osmar Serralho é citado lá na Operação Carne Fraca e o nome dele não foi bem recebido pelos servidores do Ministério da Transparência, não. Juliana, a decisão de Serralho vai ter impacto direto no governo, né?
Chico, o Serralho ficou sem ambiente, né? Foi desmoralizado com a demissão da Justiça. Os funcionários de carreira não querem saber dele no Ministério da Transparência. Mas se Serralho resolver voltar para a Câmara, o suplente dele, o deputado Rocha Loures, fica sem mandato. Esse é o impacto. Loures é o homem da mala de R$500 mil e que está no inquérito que investiga Michel Temer e o senador afastado do PSDB, Aécio Neves. É hoje. Osmar Serralho avisou aos colegas de partido que conversam pouco mais com o presidente Michel Temer. Ele se sentiu desprestigiado com a demissão. Serralho, do PMDB do Paraná, desalojado do Ministério da Justiça, vai dizer se fica no Ministério da Transparência. O PMDB está trabalhando para ele assumir a cadeira. Já servidores não querem. Ontem protestaram, abraçaram o prédio do Ministério e lembraram o escândalo recente que Serralho teve envolvido. O senhor Serralho foi citado na Operação Carne Fraca. O senhor Serralho não reúne as condições que se exige de um ministro que cuida justamente da transparência pública e do combate à corrupção. Osmar Serralho aparece em uma conversa gravada com um dos investigados no esquema de corrupção nos frigoríficos. E tem mais no histórico dele de deputado. Agiu em defesa de Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, que hoje está preso. E já no Ministério da Justiça, onde ficou 3 meses, sofria a resistência dos investigados na Lava Jato, que o acusavam de não ter controle sobre a polícia. Aécio Neves foi um deles. Em uma conversa com Joesley Batista, da JBS, xingou muito Serralho ao falar da nomeação e da atuação dele. Se Osmar Serralho não assumir o Ministério da Transparência, volta para a Câmara, reassume o mandato e tira o lugar do deputado afastado, Rodrigo Rocha Loures. Hoje tem um inquérito investigando Loures, o presidente Temer e o senador afastado, Aécio Neves. Mesmo que um deles perca o foro, ficam todos no Supremo Tribunal Federal, a não ser que o Supremo decida dividir os casos. E está tudo sendo colocado na balança. Nessa segunda-feira, Rodrigo Rocha Loures contratou um novo advogado que disse que agora, nesse momento, está descartada uma delação premiada. Foi o que deu no dia um certo alívio aos políticos. Rocha Loures, antes de ir para a Câmara, era assessor de Temer na presidência. Ele é o homem que aparece carregando a mala com R$500 mil. Segundo o empresário Joesley Batista, tudo propina. Rocha Loures foi afastado das funções de deputado há 12 dias. Está sem verba de gabinete, mas recebendo salário de mais de R$ 33.700. E na Câmara tem um pedido para a cassação do mandato dele, parado nas mãos de um aliado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O advogado de Rocha Loures disse ontem por telefone que, mesmo sendo contra a delação, se no momento futuro o cliente dele, deputado Rocha Loures, decidir fazer delação,